De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista do programa de hoje. Minha gente, eles saíram. Os tão aguardados números do IBGE, o Censo 2022. A gente teve recentemente uma reunião, uma apresentação preliminar desses números do IBGE que aconteceu na Prefeitura, a CDL inclusive participou. E aí na última quarta-feira, dia 28, os números de forma oficial começaram a serem lançados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, hoje a gente vai se debruçar sobre alguns desses números, os que nos chamam mais a atenção, talvez, e trazendo, claro, para alguns aspectos importantes. Para uma leitura sobre Rondonópolis, para uma leitura sobre a cidade que temos hoje e para onde a gente está caminhando, falar da renda das pessoas, a qualidade de vida, o acesso, enfim, o quanto Rondonópolis avançou do último censo em 2010 para este de 2022, se é que a gente avançou. O nosso bate-papo vai ser bem técnico, vai ser bem pontual e certeiro com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandro Silva. Secretário, bom, tê-lo aqui é sempre um prazer, sempre um privilégio, e acho que hoje, com essa pauta em específico, a gente se anima um pouco mais, porque são números, eu posso falar enquanto CDL, acredito que você também enquanto secretário, são números que a gente de fato aguardava. Estava atrasado, a gente ficou naquela angústia, a CDL até montou aquele posto de atendimento para agilizar o processo, porque a gente queria realmente saber desses números. Então vamos lá, vamos puxar alguns aspectos aqui, mas de modo geral, pelo que você já viu, já percebeu, gostou? Exatamente, Robson, eu quero iniciar, inclusive, agradecendo, primeiro parabenizar o IBGE, que inclusive era para o Marcelo estar aqui hoje, mas por problema de saúde ele não pôde vir. É verdade. Mas parabenizar na pessoa do Marcelo, do Francisco, da Poliana e toda a equipe do IBGE que se envolveu, engajou, eles não desistiram um minuto sequer, trouxeram pessoas de fora para apoiar nas semanas finais. Então, eles realmente merecem nossos parabéns por concluir esse trabalho que é de extrema relevância, representa uma importância muito grande, poder público, poder privado, a sociedade inteira ganha com isso daí. Então, eu não poderia deixar de começar essa entrevista nossa fortalecendo e agradecendo e parabenizando todos os agentes que se envolveram para garantir que esse censo acontecesse e aconteceu muito bem. Nós alcançamos o mínimo que foi esperado, que é de 95%, nós superamos essa marca e nós podemos agora, hoje, já discutir sobre alguns índices, algumas informações que já são divulgadas a partir de hoje oficialmente e os próximos 2, 3 meses nós vamos receber os próximos indicadores. Alguns índices eles precisam ainda de análise, precisam de tratamentos por cálculos estatísticos e então não já sai agora. Mas a gente vai ao longo dos próximos meses acompanhar e poder visualizar aí. Já dentro das prévias, Rondonópolis teve ganhos muito significativos que a gente vai conversar a partir de agora. Secretário, de fato, alguns números, naquela reunião preliminar que eu citei na abertura, e até por isso que eu citei, eu estava bem perto de você ali, você estava sentado junto à mesa, eu estava atrás com o pessoal do IBGE. E eu vi em dado momento você bem otimista, bem feliz com aquilo que estava sendo apresentado, ainda que preliminar, porque haveria reajustes, de fato alguns reajustes foram feitos. Então eu imaginei mesmo que fossem números que nos dessem uma perspectiva boa da cidade que a gente tem, da cidade que a gente está tocando. Eu quero já trazer, talvez o principal dado para a população de modo geral, quantos habitantes nós temos, afinal de contas, quantos rondonopolitanos e rondonopolitanas nós somos. Porque as estimativas falavam 250 mil, a conversa de botequim falava 300, aí tinha que a gente jogar para baixo, o número final, 244.897 pessoas. Este é o número. Naquela reunião preliminar tinha dado menos, mas depois tinha que se fazer uma conta dos não recenseados, né? Isso. E aí a gente chegou nisso, né? Que foram contados em Rondonópolis 235 mil habitantes. Isso. Mas aí nós já sabíamos que os imóveis que existem residentes que não responderam ou porque se recusaram ou porque não foram localizados,
vezes 2,8, que é o que nós temos de média de população por residência, daria 10 mil, então já sabíamos ali que chegaríamos em 245, 244.897 que tem aí. Então, os 245 mil arredondando, que é a população oficial de Rondonópolis a partir de agora. Então, nós tínhamos em dezembro uma estimativa de 253, ficou um pouquinho menor, só que ficou também acima da estimativa de 2021, porque o IBGE já havia lançado uma população estimada de 239 mil, quase 240 mil habitantes. Nós ficamos acima dessa estimativa, que também existe um método, não é uma coisa chutada. Então, muito provavelmente, nós ficaríamos próximo dos 240 mil habitantes mesmo, já que recentemente o IBGE já havia anunciado uma estimativa próxima disso. Claro que existia uma expectativa, até a forma como Rondonópolis vem crescendo, como a gente percebe o fluxo de pessoas na cidade, mas como a gente já conversou algumas vezes, o fato de Rondonópolis ser uma cidade polo confunde a cabeça das pessoas, porque circula na cidade em torno de 300 mil pessoas mesmo, já que aqui é um polo de 19 cidades que as pessoas vêm buscar produtos e serviços aqui em Rondonópolis. Chama a atenção quem mora aqui e passou por Rondonópolis para ficar nos últimos anos, de um censo para o outro, a impressão que dá é que a cidade cresceu muito mais, que muito mais pessoas chegaram, de que tem muito mais gente. Por isso falava-se, até teve gente falando 300 mil, porque estava batendo o olho. Mas ficou dentro desses 245. Ficou, eu estava trabalhando com algo perto de 250, 260, dentro da minha estimativa, ficamos em 245, acho que é um número interessante, a cidade cresceu muito mais que a média nacional. Nós crescemos numa média anual de 1,9%, enquanto que o Brasil cresceu 0,5% nos últimos 12 anos. Então nós crescemos praticamente 4 vezes a média nacional. O Brasil 0,52%, é meio, né? Isso. E nós crescemos mais que a média estadual. O estado tem muitas cidades que cresceram acima, mas é claro que a gente também sabe que cidades menores, quando cresce um número pequeno, já representa percentualmente muita coisa. Uma cidade grande, nós temos uma ideia, nós crescemos 50 mil habitantes. Então nós crescemos uma Campo Verde, mais que Campo Verde, né? Campo Verde fechou com 47 mil habitantes, nós crescemos 50 mil habitantes. Esse é um detalhe, esse é um recorte importante da gente fazer, secretário. O nosso crescimento em percentual dá um número, mas nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Essa relação com o município pequeno, onde percentualmente cresce muito mais, mas a realidade talvez não seja essa. É importante para que a gente tenha uma dimensão, porque a impressão que dá é que um município muito menor está crescendo mais do que a cidade de Rondonópolis. Então, não é isso. Então, isso que precisa ficar evidente. É claro que essas cidades elas vão experimentar, cidades como Sinop, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Primavera do Leste, essas cidades elas estão passando por um momento de transformação na economia, na conjuntura, que vai favorecer um crescimento maior, percentualmente falando, maior que Rondonópolis. O que não é um indicativo de que vai passar Rondonópolis, ou que está crescendo muito mais que Rondonópolis. Nós falávamos no último programa com a comparação do PIB, né? Que Rondonópolis cresceu nos últimos 10 anos 10,3%, Sinop 14%. Tá, mas para Sinop crescer 14% é mais fácil do que Rondonópolis crescer 10%. Então a gente tem que comemorar os 10% de Rondonópolis. Pelo patamar que nós crescemos 2 Sinop. Em 10 anos nós crescemos 8 bilhões de reais. 2 Sinop. Essa leitura é importante. Então, aí voltando para o assunto, né, da população, é importante que a gente leve em consideração que a cidade é uma cidade robusta e crescer 25%, 26%, que é o que nós crescemos, representa 50 mil habitantes a mais dentro de Rondonópolis, que muda toda... Essa leitura é importante porque a gente já começou a ouvir dizendo assim, daqui a 5 anos Sinop passa Rondonópolis, Sorriso passa Rondonópolis, não sei quem passa. Esse passa Rondonópolis tem que ficar muito claro. Só trazendo para você que está em casa, o crescimento populacional nosso, ainda estamos nesse tópico, foi de 25%, ao passo que a média no estado de Mato Grosso ficou em 20,5%. É um bom número para Rondonópolis. Com certeza, a gente precisa comemorar isso. É isso. E o nosso bate-papo vai continuar no próximo bloco. A gente vai funilando, trazendo alguns pontos para a gente debater aqui nessa mesa, nessa entrevista. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já.
De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo, à nossa entrevista, à nossa leitura sobre os números do IBGE. Estão quentinhos, foram divulgados agora, quarta-feira, último dia 28 de junho. Conosco aqui na bancada, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandro Silva. Secretário, o nosso primeiro número, nossa primeira leitura foi esse crescimento populacional. Um outro ponto que eu quero tocar já para abrir o segundo bloco, eu acho que está muito ligado à qualidade de vida dos rondonopolitanos, o quanto que a gente avançou nos últimos tempos. Também mencionando aquela reunião dos números preliminares, ali você fez uma fala nesse sentido. A quantidade, essa mudança é muito legal, a quantidade de pessoas que tínhamos em 2010, último censo, por residência, por domicílio, o quanto nós temos menos pessoas por casa hoje, mas ao passo que a renda média aumentou. É menos gente numa mesma casa, mas a renda desta casa não diminuiu, ao contrário, aumentou. Isso está diretamente ligado à qualidade de vida, ao emprego, ao dinheiro na mão, no bolso mesmo dessas pessoas. É isso mesmo. Esse fator, a gente caiu de 3,15 habitantes por domicílio em 2010 3,15 para 2,8, 2,81 agora em 2022. Então, já mostra que as pessoas vivem em condições melhores, menos pessoas dentro da mesma casa, vivem mais confortavelmente. E do ponto de vista de renda, a gente percebe que é menos pessoa dependendo de uma renda que hoje é maior. Então, elevou-se o nível de renda domiciliar, o que favorece, inclusive, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que aí, daqui a pouco, a gente vai ter o IDH já divulgado, deve demorar em torno de 2 meses e meio aí, deve sair o IDH, e a gente está bastante otimista, porque nós temos todos os ingredientes necessários para ter certeza de que o nosso IDH vai sair da posição de 453 no censo de 2010 para pelo menos a gente ficar entre os 200. A nossa esperança, a nossa expectativa é que nós fiquemos entre os 150 maiores IDHs do Brasil. Se a gente ficar entre os 200, a gente já pode comemorar isso aí. Por que eu tenho certeza que a gente fica pelo menos entre os 200? Nós tivemos avanços significativos, essas informações ainda precisam ser apuradas, mas nós tivemos avanços significativos na área de analfabetismo, de tempo médio de escola. Nosso saneamento básico, hoje nós temos na cidade mais de 95% de rede de esgoto, mas o censo vai mostrar um percentual em torno de 86%. O próprio censo calculou isso, calculou. Né? O acesso ao saneamento básico está no censo, importante informação. Exatamente, calculou. Como o censo considera todos os domicílios, inclusive os rurais, e nos rurais não vai ter rede de esgoto, mas dentro da área urbana a gente está com um percentual superior a 95%. Então são todos os elementos, ingredientes que favorecem a gente acreditar sim que o nosso IDH vai ter um salto importante. Secretário, só para quem está assistindo se localizar, explica para a gente o IDH. Sim, o IDH... Que é importantíssimo também, desculpa cortá-lo, mas é fundamental. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador que mede de fato a qualidade de vida das pessoas. O IDH está sustentado em três pilares: saúde, educação e renda. Como nós acabamos de falar, uma renda maior para uma quantidade de habitantes por domicílio menor, então o fator renda já tende a colaborar para melhorar o nosso índice. O fator educação, a gente tem várias ações no município, a gente está acompanhando, isso foi medido pelo censo, que vai colaborar também, mas essas informações ainda estão sendo melhoradas, calculadas e tudo. E no aspecto de saúde, então que também foi medido, a gente tem visto aí maior longevidade, maiores investimentos, melhores condições de saneamento básico. Então todos esses fatores fazem a gente ter certeza que nosso IDH, que é o Índice de Qualidade de Vida, vai melhorar bastante. É isso. E para você que nos assiste, é como eu disse, é um índice fundamental, que a partir de agora a gente já aguarda com expectativa e ansioso também para ter conhecimento. Secretário, ainda fazendo esse comparativo na questão da residência, a gente sempre está comparando, e aí volto a localizar quem está em casa, o censo 2010 com o censo 2022, esses 12 anos. Trazendo para uma situação prática, imaginemos alguém que em 2010, lá no último censo, era uma criança ou era um adolescente. 12 anos depois, atingiu a sua maioridade,
foi em busca do seu emprego, conseguiu o seu emprego, foi em busca de morar sozinho, para se emancipar, sair da casa dos pais. A gente imagina esse cenário. Também tem neste contexto quem veio de fora em busca de oportunidade, conseguiu emprego, conseguiu moradia. E aí a gente foi tendo mais, as casas foram crescendo, os loteamentos, os bairros foram surgindo, foram crescendo. As pessoas foram se espalhando. E mostra que a cidade caminhou, ou seja, gerou emprego e gerou renda. Senão, esse processo não seria possível. É, isso mesmo. A cidade recebeu muita gente em idade que a gente chama de população economicamente ativa. Você esteve lá na apresentação do IBGE e você provavelmente percebeu que a pirâmide etária de Rondonópolis ela teve uma transformação. Ela deixou de ser uma pirâmide bonitinha, passou a ser quase uma casinha. Era, né? Porque desenhadinha amarela e azul. Assim. A população economicamente ativa, ela cresceu muito e ficou pareada com a parte de baixo, que são as pessoas de menor idade. Isso indica que muita gente veio para Rondonópolis para trabalhar. Então, isso demonstra, a cidade está recebendo investimentos, está ampliando a nossa indústria, nossos serviços, comércio, e isso está exigindo que mais pessoas venham para a cidade. E essas pessoas estão conseguindo oferir renda e trazer a sua família para cá, enfim, morar, viver aqui em Rondonópolis. E aí a gente percebe que é uma cidade que dispensou um esforço muito grande nos últimos anos, no sentido de viabilizar políticas habitacionais. Nós tínhamos um déficit habitacional em 2010 de 15 mil moradias e mesmo vindo 50 mil novas pessoas para Rondonópolis, a gente tem um déficit de 11 mil. Ou seja, se nós não tivéssemos feito nada, nós talvez tivéssemos aí um déficit de 20, 25 mil moradias. Essa fila teria se alongado muito. Teria alongado. Pelo contrário, ela foi diminuir. E existem esforços que indicam que nos próximos anos isso vai se tornar ainda menor. Né? A gente está vendo aí, lá no Celina Bezerra, já vai sair mais cerca de 1.100 apartamentos, novos loteamentos, Alfredo de Castro 2, 3, entre outras ações. A iniciativa privada também tem construído bastante. Agora, Minha Casa Minha Vida, nessa versão nova, com financiamento de até 350 mil, vai favorecer que muitas pessoas possam adquirir a própria casa. Então vai se resolver ainda mais essa questão do déficit habitacional na cidade. Eu quero retomar esse ponto do déficit habitacional daqui a pouco, mas antes eu quero bater numa tecla que a gente já vinha falando, que eu acho muito importante e já foi tema de outras discussões nossas. A gente sempre fala para onde vai Rondonópolis e a nossa qualificação, a capacitação dos nossos jovens especialmente, e a gente passa pelo quesito renda. Tudo bem, estamos empregados, os rondopolitanos têm emprego, mas estão ganhando quanto? O IBGE mediu isso. Pelo que mediu, a gente tem uma renda média, talvez, se não a ideal, a satisfatória, mas uma renda média legal também. A renda média que foi medida em 2010 estava em R$ 2.700. Subiu agora para R$ 3.500. 3,5, exato. Então, está ali dentro de uma renda média, vou dizer que boa, né? Se você comparar aí com o custo de vida para se viver em Rondonópolis e tudo, não é o que é recomendado pelo DIEESE, que indica que um salário mínimo teria que ser de um pouco mais que R$ 6.000 para garantir acesso a serviços básicos, produtos e serviços básicos. Mas aí quando você vê também os esforços da gestão pública de oferecer área de lazer, de oferecer escolas, de oferecer hospitais, você complementa essa necessidade que a pessoa tem e que ela teria que acessar via particular com a própria renda por meio de serviços públicos. Então você consegue compensar e garantir a qualidade de vida que a pessoa precisa, mesmo ela não conseguindo, por meio do trabalho dela, oferir a renda que seria o mínimo ideal, conforme o DIEESE indica. A gente, quando vai fazer esse comparativo, secretário, desculpe até te pegar no improviso aqui no bate-papo, mas a gente compara com outros municípios para saber se estamos ou não bem. A gente pega, por exemplo, municípios do mesmo porte, do mesmo número de habitantes e vê como é que está lá para saber se a gente está bem. É mais ou menos isso? O ideal é fazer isso e comparando mais ou menos a conjuntura daquela cidade. Aqui do porte da nossa, a gente podia comparar com quem? A gente costuma comparar Rondonópolis com cidades que têm o mesmo protagonismo no interior dos estados do Centro-Oeste. É muito comum você ouvir nas nossas falas, inclusive aqui nós várias vezes já comparamos Rondonópolis com Rio Verde, em Goiás, que tem também 240 mil habitantes,
Vamos comparar Rondonópolis com Dourados, em Mato Grosso do Sul, que também tem lá seus 240 mil habitantes. A gente costuma comparar com Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, embora já tenha lá seus 300 mil. Tinha 285, eu não sei agora no censo como fechou, mas deve ter beirado ali os 300 mil, mas tem características parecidas com Rondonópolis. Aquilo que eu digo, cidades que têm um protagonismo no interior do estado, como Rondonópolis tem para Mato Grosso. E essas cidades, elas têm custos de vida, ela tem uma rotina parecida. Exceto Rio Verde, que tem um pouco, ainda uma dependência ainda grande do setor primário e tudo, mas elas têm lá sua meio parecido. E praticamente em todos os aspectos, em todos os indicadores econômicos que a gente compara Rondonópolis com essas cidades, a gente está muito à frente. Tudo que a gente compara está sempre à frente dessas cidades. Muito bem. O secretário vai continuar com a gente no próximo bloco. Aí sim a gente vai retomar a questão do déficit habitacional. Essa fila que se encurtou ao longo dos anos, mas o censo trouxe novos números também nesse quesito para a gente ficar atento, para a gente analisar com carinho. O secretário vai continuar com a gente, o Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, o terceiro e último bloco aqui do nosso programa. Essa leitura legal, interessante, sobre os números do censo 2022, os dados do IBGE. A gente, de fato, aguardava muito para ter acesso a esses números. Está aqui comigo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandro Silva. Secretário, agora, nesse terceiro bloco, eu vou retomar o ponto que a gente adiou lá no segundo bloco, que é o déficit habitacional. Você que está em casa, acompanhe comigo, eu vou colar aqui do roteiro da nossa produção, que separou um dado interessante e impactante. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as residências que estão vagas ou ocupadas temporariamente. A prévia, que deu 18 mil imóveis. Nessa conta que a gente fez agora há pouco, 2,8 habitantes por residência, a gente chega a um número de 50 mil. Então a gente está falando de 18 mil imóveis que poderiam abrigar 50 mil pessoas. A produção até separou aqui uma coisa, cabe uma cidade dentro de Rondonópolis, se a gente pega aqui cidades próximas à nossa, caberiam aqui por conta desse déficit, quer dizer, merece atenção, é um dado preocupante, que leitura se faz desse desempenho aqui? Você sabe que eu sou otimista, né, Robson? Então eu só vejo coisa boa nisso. Mostra que Rondonópolis fortalece a ideia de que Rondonópolis é uma cidade que está preparada para crescer. A gente sabe que, especialmente nesse momento de pandemia, um setor que esteve muito aquecido, que segurou as pontas, foi o setor da construção civil. Não parou, continuou firme e gerando emprego e movimentando a economia, sempre em alta. E aí foi onde se construiu bastante, as taxas de juros muito altas, está impedindo os financiamentos. Agora nós temos previsão de começar a cair e facilitar o acesso das pessoas a esses imóveis. É natural que vai sempre ter muitos imóveis à disposição, assim como a indústria automobilística constrói muitos carros, mais do que eles vendem. Enfim, é um mercado que vai regulando e vai trabalhando com essa perspectiva. Mas tanto nessa ótica quanto na ótica de fornecimento de energia, já falamos também aqui em algumas oportunidades, a Energisa recentemente fez um investimento em Rondonópolis que ampliou em 25% a capacidade de fornecimento de energia, o que já prepara Rondonópolis para ter 400 mil habitantes, sem prejuízo de fornecimento de energia. E a gente pode, hoje, como você mesmo falou, se nós formos para 300 mil habitantes, nós temos moradia para abrigar essa população. E a infraestrutura do município, com PSFs, com creches, com escola de educação infantil, com áreas de lazer, a cidade realmente, é o que eu sempre digo, de Mato Grosso é a cidade que está mais bem preparada para crescer, para receber investidores, trazer novos trabalhadores e viver com qualidade de vida aqui em Rondonópolis. A produção me soa aqui nos ouvidos, secretário. Uma cidade como Campo Verde, tem 47 mil pessoas, caberia aqui dentro de Rondonópolis. Sim, se eles mudarem todos para Rondonópolis, eles teriam habitação. E ainda no ponto da habitação, outro ponto que a produção me sopra é com relação a investimentos futuros. Tem um projeto aqui pleiteando 2.000 casas junto ao governo federal, é isso?
A gente distribuiu aqueles 1.440 apartamentos do Celina Bezerra, mas o projeto contempla no total de 4.000 apartamentos. Então agora a gente já vai, o governo federal acabou de autorizar mais 1.150 apartamentos, que já retomaram as obras, em breve devem ser entregues, e depois o restante. Além disso, a prefeitura prepara alguns loteamentos urbanizados para a entrega de 2.000 lotes na Alfredo de Castro 2 e também na Alfredo de Castro 3. Então, existe um movimento muito forte no sentido de garantir também acesso à moradia com qualidade para as pessoas de baixa renda. Muito bom, muito bom. Secretário, outro ponto importante da gente tocar é o FPM, o Fundo de Participação dos municípios. Repasses, né, que a gente recebe a partir desse censo, desses números, muda alguma coisa? Coloca Rondonópolis num outro patamar? Qual a leitura que se faz? A preocupação maior, principalmente eu via um movimento muito forte na Câmara, no sentido de Rondonópolis tem 300 mil habitantes e nós não podemos perder repasses, essas transferências. Eu digo que Rondonópolis, se não melhorar, ela pelo menos fica igual. Por que eu te digo isso? A questão da população, ela é relevante, mas o valor adicionado, que é o VA, ele também é relevante. O que é o valor adicionado? É como que está o nosso nível de atividade econômica, especialmente na indústria. Como existe um esforço muito grande para a gente trazer novas indústrias, novos investimentos na área de comércio, serviço, manter o nosso nível de atividade econômica muito forte, então, nesse quesito, eu tenho certeza de que vai favorecer. No quesito da população, se você pegar a população de 2010 com 3 milhões e 35 mil habitantes e Rondonópolis com 195 mil habitantes, concentrava-se em Rondonópolis 6,44% da população do estado de Mato Grosso. Hoje, com 3 milhões e 600 mil habitantes e Rondonópolis com 244 mil habitantes, nós aumentamos um pouquinho a nossa participação. De 6,44% nós passamos para 6,69%. Então, se você olhar, nós melhoramos. Então, essa melhora pode até ser quase que imperceptível, mas a gente está de igual para melhor. Parece pouco, mas não é. Então, se alguém disser que, mas aí piorou, não é verdade. A população, ela continua tendo uma população, representativamente falando, do ponto de vista percentual, muito parecida, até um pouquinho melhor. Então, isso vai favorecer. E aí, é claro, depende de outros fatores, não depende só do fator população. É importante e interessante, pegando um gancho nisso que você está dizendo, da gente observar o quanto Rondonópolis mudou. Aquela Rondonópolis de 2010, aquela Rondonópolis daquele censo, para essa Rondonópolis de agora, nos diversos aspectos, inclusive no que diz respeito a talvez peso anti-Mato Grosso, peso no Estado, peso econômico, eu digo, representatividade econômica. É um outro patamar completamente. Com certeza. Rondonópolis é a cidade que tem o maior número de empresas ativas no interior do estado de Mato Grosso. É a cidade que tem o maior número de população empregada. Hoje os dados do CAGED já colocam a gente com 70 mil trabalhadores formais. E se você pegar 10 mil desses 70 mil estão empregados na indústria. Então, o Rondonópolis tem o maior polo industrial do estado de Mato Grosso. Então, nós temos muitas informações, nós temos a maior frota de veículos, de caminhões do Brasil. Hoje nós temos quase 10 mil caminhões licenciados. Nós temos um terminal de cargas aqui, terminal intermodal, que é o maior da América Latina, que responde hoje por 1/3 da nossa economia. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, com a audiência do programa Varejo em Foco. E sim, eu saio animado. E agora preparar para o censo de 2030. É isso. Censo de 2030. O IBGE já fala em fazer, no meio do período, talvez em 25, já fazer uma contagem, mas enfim, isso é um assunto para um outro programa. Agradecendo aqui ao secretário Alexandro Silva pelo bate-papo, a gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa e agradecendo, claro, a você aí pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e também o Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.